Olá, turma. Agora, na unidade 2 da disciplina Matemática 1, nós iremos trabalhar exatamente a resolução de exercícios. Nessa unidade 2, o assunto é limite e continuidade. Vamos trabalhar em cima do fascículo 1, os exercícios de fixação, iniciando na página 19. A quinta questão da página 19, vamos trabalhar a letra C e a letra D. Limite de x ao cubo menos 8 sobre x ao quadrado menos 4 quando x tende a 2. Só que antes de a gente iniciar a resolução, vamos relembrar algumas fatorações que vão ser importantes para eliminar as indeterminações desses limites. Então, a nossa fatoração do produto da soma pela diferença então, toda vez que a gente tiver a ao quadrado menos b ao quadrado, eu posso fatorar da seguinte maneira: a menos b vezes a mais b. Se trabalharmos com a ao cubo menos b ao cubo, a nossa fatoração vai ser a menos b, que multiplica a ao quadrado mais ab mais b ao quadrado. Então, essa vai ser referências de fatoração para eliminar as indeterminações dos limites. Então, vamos para o nosso primeiro exemplo. Está na página 19, quinta questão, letra C. Ele está pedindo para calcular o limite de x ao cubo menos 8 sobre x ao quadrado menos 4 quando x tende a 2. Se formos calcular o limite dessa função quando x tende a 2, nós vamos obter exatamente uma indeterminação, 0 sobre 0. Então, o que a gente vai fazer para eliminar essa indeterminação? Exatamente utilizar a fatoração que foi dito inicialmente. Então, se eu tenho x ao cubo menos 8, eu posso reescrever essa informação como? Nós sabemos que 8 é igual a 2 ao cubo. E aí eu vou cair na seguinte situação. Fatorando, o meu termo A vai assumir o papel de x e meu termo B vai assumir o papel de 2. Então, eu posso reescrever essa sentença fatorando dessa maneira, vai ficar x menos 2, que multiplica o A, que é x ao quadrado, mais A vezes B, que é 2 vezes x, mais B ao quadrado, que é 2 ao quadrado, que vai dar 4. Já o denominador, que é x ao quadrado menos 4, eu vou utilizar a seguinte fatoração. Então, eu posso reescrever essa sentença como x ao quadrado menos 2 ao quadrado. E aí eu vou ter x menos 2, que multiplica x mais 2. Então, nesse segundo caso, o meu valor de A vai ser x e o valor de B vai ser 2. Então, o meu limite vai ser limite x ao cubo menos 8, eu vou substituir pela fatoração x menos 2, que multiplica x ao quadrado mais 2x, 2 ao quadrado, que dá 4. E o denominador vai ser x menos 2, que multiplica x mais 2, isso quando x tende a 2. Como eu tenho o produto no numerador e no denominador, eu posso cancelar. E aí vamos ficar com limite de x ao quadrado mais 2x
mais 4 sobre x mais 2, quando x tende a 2. E aí vamos ter 2 ao quadrado, mais 2 vezes 2, mais 4, sobre 2 mais 2. 2 ao quadrado, 4, mais 4 dá 12. E 2 mais 2, 4. Então, minha resposta vai ser 3. Então, o limite de x ao cubo menos 8 sobre x ao quadrado menos 4, quando x tende a 2, é igual a 3. Ainda na página 19, quinta questão, letra D. Nós temos o limite de x ao quadrado menos 2 sobre x ao quadrado mais raiz quadrada de 2x menos 4. Isso quando x tende a 2, raiz de 2. Também uma indeterminação, 0 sobre 0. Qual é o procedimento agora nessa questão para eliminar a indeterminação? O que a gente pode observar no numerador? O numerador é o quadrado do primeiro termo, o segundo termo não é. Mas eu posso visualizar como se fosse. E aí eu vou calcular exatamente pelo mesmo procedimento da fatoração. Então, x ao quadrado menos 2 é equivalente a x menos raiz de 2 vezes x mais raiz de 2. A mesma regra de fatoração da questão anterior. Já o denominador, nós temos x ao quadrado mais raiz quadrada de 2 menos 4. Nessa segunda, que é o denominador, eu não posso aplicar nenhuma regra da fatoração da questão anterior. Mas eu visualizo o quê? Que essa é uma equação do segundo grau. Então, se eu entender quais são as raízes, eu consigo fatorar essa sentença. Então, basta eu pensar no seguinte: dois números que o produto dê menos 4 e a soma dá raiz de 2. Então, eu posso reescrever essa sentença como x menos raiz de 2 vezes x mais 2 raiz de 2. Se eu pegar esses dois números, menos raiz de 2 vezes 2 raiz de 2, vai dar exatamente menos 4, que é o termo da minha sentença. E se eu somar menos raiz de 2 mais 2 raiz de 2, nós vamos obter raiz de 2, que é exatamente o termo B. Então, eu vou reescrever o numerador desta maneira e o denominador desta maneira. Então, vamos ter limite x menos raiz de 2 vezes x mais raiz de 2. E o denominador, x menos raiz de 2 vezes x mais 2 raiz de 2. Isso quando o x tende a raiz de 2. Como é em forma de produto, eu posso cancelar x menos raiz de 2 com x menos raiz de 2. Então, vamos ficar com o limite de x mais raiz de 2 sobre x mais 2 raiz de 2. Isso quando x tende a raiz de 2. E aí eu posso já resolver o limite da raiz de 2 mais raiz de 2 sobre raiz de 2 mais 2 raiz de 2. Raiz de 2 mais raiz de 2 é 2 raiz de 2. Raiz de 2 mais 2 raiz de 2 é 3 raiz de 2. Cancelando raiz de 2 com raiz de 2, vamos ter 2 terços. Então, o limite da função é 2 terços. Já na página 46, a terceira questão, letra C, ele pede para calcular
limite de 3 mais t sobre raiz quadrada de 9 menos t ao quadrado, isso quando t tende a menos 3 pela direita. Também uma indeterminação, 0 sobre 0. E qual é o procedimento agora, nesse caso, para eliminar essa indeterminação? Toda vez que a gente estiver trabalhando com raiz, você vai trabalhar a indeterminação baseada nessa raiz. Qual é o procedimento nesse caso? Você vai multiplicar a tua fração pela raiz do denominador. Então, vamos ficar com limite de 3 mais t sobre raiz quadrada de 9 menos t ao quadrado, quando t tende a menos 3 pela direita. E aí eu vou ficar com o quê? Vou pegar o denominador e vou multiplicar toda a fração pelo denominador. Para que não se altere a sentença, eu multiplico numerador e denominador, tá? Então vai ficar raiz quadrada de 9 menos t ao quadrado, raiz quadrada de 9 menos t ao quadrado. Com isso, nós vamos ter limite de 3 mais t, que multiplica raiz quadrada de 9 menos t ao quadrado, sobre, como eu tenho raiz quadrada da mesma expressão, que é 9 menos t ao quadrado, 9 menos t ao quadrado, automaticamente a raiz ela é eliminada. Então, vamos ficar apenas com 9 menos t ao quadrado. Isso quando t tende a menos 3 pela direita. No denominador, eu vou cair na primeira sentença da fatoração, quadrado da diferença. Então, eu posso reescrever essa sentença como 3 mais t, que multiplica raiz quadrada de 9 menos t ao quadrado, sobre o 9 eu visualizo como 3 ao quadrado. Então, vai ficar 3 menos t, que multiplica 3 mais t. Isso quando t tende a menos 3 pela direita. A partir da etapa da fatoração, eu posso cancelar 3 mais t com 3 mais t. E aí a gente fica com o quê? Limite. O meu numerador ficou apenas raiz quadrada de 9 menos t ao quadrado. E o denominador fica 3 menos t. Isso quando t tende a menos 3 pela direita. Então, eu vou substituir, porque a determinação já foi eliminada, vai ficar 9 menos 3 ao quadrado sobre 3 menos 3. Menos 3 ao quadrado é 9, 9 menos 9 é 0, raiz quadrada de 0, 0. 3 menos 3 vai dar 6. 0 sobre 6, 0. Então, o limite da função é igual a 0. Vamos agora ver a questão da página 61, letra F, também pedindo para calcular o limite de 1 menos secante de x sobre x ao quadrado, isso quando x tende a 0. Essa relação vai me lembrar da relação do limite fundamental, que é o seguinte, vou abrir bem aqui um parênteses, para a gente lembrar que o limite trigonométrico fundamental é limite de seno de x sobre x, isso quando x tende a 0 é igual a 1. Então, vamos desenvolver esse limite, lembrando que na primeira unidade a gente viu o que? Secante é 1 sobre cosseno. Então, limite de 1 menos o secante eu vou transformar em 1 sobre cosseno de x sobre x ao quadrado. Isso quando x tende a 0. Continuando, eu vou tirar o MMC do numerador, que está subtendido aqui, que tem 1. Então, vai ficar cosseno vezes x.
cosseno de x, então vai ficar com limite. Cosseno de x é meu denominador. Cosseno de x dividido por 1 é cosseno de x, vezes 1, cosseno de x. Cosseno de x dividido por cosseno de x é 1, vezes 1, 1. Sobre seno ao quadrado de x, isso quando x tende a zero. Fração sobre fração, considera a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então, vamos ficar com cosseno de x menos 1 sobre cosseno de x, vezes 1 sobre x ao quadrado, isso quando x tende a zero. Aqui eu vou considerar um artifício. Quando eu estiver trabalhando com cosseno de x menos 1, eu vou remeter à relação trigonométrica fundamental, que me diz o seguinte: cosseno ao quadrado de x mais seno ao quadrado de x é igual a 1. Isolando aqui o cosseno ao quadrado de x, eu vou passar para o segundo membro, então vamos ficar com seno ao quadrado de x é igual a 1 menos cosseno ao quadrado de x. Então, eu vou lembrar dessa relação para trabalhar com essa sentença. Como? Eu vou pegar cosseno de x menos 1 e multiplicar por cosseno de x mais 1. Então, vamos ficar aqui, ó, limite de cosseno de x menos 1 sobre cosseno de x. Vou multiplicar essa fração por cosseno de x mais 1, cosseno de x mais 1. Isso, para não alterar a sentença, eu multiplico ao mesmo tempo divido e vou colocar o restante da minha expressão. 1 menos 1 sobre x ao quadrado. Isso quando x tende a zero. Aqui a gente vai relembrar daquela relação de produto da soma pela diferença, que vai ficar o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então, é cosseno ao quadrado de x menos 1 ao quadrado, que é 1. No denominador vai ficar cosseno, que multiplica cosseno de x mais 1, vezes 1 sobre x ao quadrado. Isso quando x tende a zero. Cosseno ao quadrado de x menos 1, eu vou usar essa expressão aqui. Só que eu tenho que multiplicar toda ela por menos 1 para aparecer cosseno ao quadrado de x menos 1. Então, multiplicando a expressão por menos 1, vamos ficar com menos seno ao quadrado de x é igual a menos 1 mais cosseno ao quadrado de x. Então, ó, cosseno ao quadrado de x menos 1 é exatamente menos seno ao quadrado de x. Ó. Então, eu vou substituir o numerador por menos seno ao quadrado de x. Então, teremos limite de menos seno ao quadrado de x. Vou logo reorganizar a sentença e passar esse x ao quadrado para essa expressão. Então, vamos ficar com x ao quadrado. E o restante eu vou botar na fração posterior. Então, vai ficar 1 no numerador. E o denominador fica cosseno de x, que multiplica cosseno de x mais 1. E isso quando x tende a zero. E aí eu vou só desmembrar essa sentença, ficando limite de seno de x sobre x, tem o menos antes, vezes seno de x sobre x, porque são duas vezes, ó, ao quadrado, sobre 1 cosseno, que multiplica cosseno de x, mais 1. E isso quando x tende a zero. Pelo limite trigonométrico fundamental, essa sentença é igual a 1, essa sentença é igual a 1, e eu tenho que calcular só essa última quando x tende a zero. Então, iremos ficar com menos 1 vezes 1 vezes 1 que multiplica cosseno de zero, que é 1, vezes cosseno de zero, que é 1, mais 1. E a nossa resposta final é menos 1 sobre 2. E aí a gente termina a questão
F. Nessa questão, nós vamos ver um exemplo de limite infinito. Então, o que a gente tem que fazer? Vamos fazer a análise do denominador dessa função, que é x² menos 1. Isso quando o limite tende a menos 1 pela direita. Nós sabemos o quê? Que essa expressão é uma equação de segundo grau. As raízes dela são x² é igual a 1, então x é igual a mais ou menos 1. Visualmente, o estudo do sinal dessa função, nós vamos ter quem? Menos 1 e 1. Então, a gente vai ter aqui a concavidade para cima dessa função. Então, nós vamos ter, antes do menos 1, a minha função ela vai ser positiva. Entre menos 1 e 1, minha função é negativa. E após o 1, a função é positiva. O estudo que a gente quer é menos 1 pela direita. Então, vai me interessar eu fazer o estudo nesse intervalo de menos 1 pela direita. E aí eu tenho o quê? Que o limite do numerador vai ser limite de x menos 3 quando x tende a menos 1 pela direita. Que vai ser menos 1 menos 3 é igual a menos 4. Como a nossa função, quando tende a menos 1 pela direita é menos 1, então a resposta desse limite vai ser mais infinito, porque vai ficar o menos 4 com o intervalo do denominador. E aí termina a letra C da página 78. Já na questão da página 94, letra E, primeira questão, é um exemplo de limites no infinito. Então, eu tenho o limite de raiz quadrada de x menos 5 sobre 1 menos raiz quadrada de x, quando x tende a mais infinito. O que a gente tem que fazer quando está trabalhando com limite no infinito? Nós temos que colocar em evidência o maior denominador, porque aí não altera a minha sentença em relação ao infinito. Então, eu vou reescrever e visualizar que o denominador é meio. Então, vai ficar x elevado a meio, porque era a raiz quadrada. Menos 5 sobre 1 menos x elevado a meio. Isso quando x tende a mais infinito. Aí eu coloco em evidência o maior grau da minha função. No caso é meio. Então, vai ficar limite de x elevado a meio. Quando eu boto em evidência, eu vou considerar que a minha expressão vai ficar 1 menos 5 sobre x elevado a meio. Mesmo processo para o denominador. O maior grau da expressão é meio, então eu boto em evidência x elevado a meio. E aí, quando eu boto em evidência, a minha expressão vai ficar 1 sobre x elevado a meio menos 1. Isso quando x tende a mais infinito. Cancelando x elevado a meio com x elevado a meio, eu sei que essa expressão vai tender a zero e essa expressão vai tender a zero. E aí nós vamos ficar com menos 1 como resposta do limite da função. E assim a gente encerra a resolução de exercício da unidade 2. E a minha dica é o seguinte: para você aprender, não basta você ficar só assistindo a resolução ou ficar só na parte teórica, você tem que praticar. Então, resolva os exercícios que estão lá no exercício de fixação e no material disponível. Bons estudos!